quero ver que vem, me ajuda. Boa noite, amados irmãos. Tá ótimo. Outro som. Igual o jogador de futebol, pega a bola lá do outro lado do estádio, né? Muito bem. Então vamos nesse instante agora ficar de pé, vamos iniciar nosso culto. Deus, já estamos online. Vários irmãos estão conosco aí, que não podem estar aqui conosco, eles não acompanham a distância. Estamos aqui em nome de Jesus, né? Para cultuar a Deus, louvado o seu nome. Abra comigo sua Bíblia em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Mateus capítulo 7, 13 e 14. Vamos ficar de pé nesse momento. A altura. Mateus 7, 13 e 14. Tá? Todos acharam? Amém. Assim, minha versão revista e atualização. Entrai pela porta estreita. Larga é a porta, e espaçoso o caminho, que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho, que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Amém? Amém. Vamos orar? Ó Deus, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, Deus Todo-Poderoso, Deus excelso, Deus que se revelou através da sua palavra, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, Deus que está presente aqui em nossa vida, em nosso coração. Pedimos ao Pai que o Espírito Santo possa falar conosco, possa abrir nossas mentes, nosso coração, para que possamos entender a tua palavra. Entendê-la, Pai, com profundidade. Pautar nossa vida unicamente nela, porque ela é infalível, ela é eficaz. E nós assim cremos. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, podem se assentar? Então, dando sequência, estamos quase chegando no final da série de mensagens do Sermão do Monte. Nós estamos transmitindo os cultos, né? Já há alguns dias, voltamos a transmitir. Se você perdeu alguma mensagem, entre lá no canal PNS, tá? Assista os cultos que nós tivemos, você vai aprender mais ainda sobre o Sermão do Monte. Ok? E agora nós vamos aprender hoje sobre duas opções que Jesus nos apresenta. Dois caminhos que ele assim nos apresenta. Né? Ele começa a falar sobre o cuidado de Deus para conosco. Nós estudamos aí alguns dias atrás. Né? Podemos pedir que nós receberemos, que Deus ouve nossa oração, ouve nosso clamor. Deus tem um cuidado muito grande com os seus filhos, com os seus servos. Depois do versículo 12 que nós lemos semana passada, ele vai falar o versículo talvez chave, né, chave de ouro desse texto, que é que tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, fazei-o vós também a eles. Se você quer bem, faça-o bem. Se você quer amor, né, você possa, em primeiro lugar, demonstrar amor. Nós muitas vezes queremos o amor para nós, né? Exigimos o amor que as pessoas nos amem, e não amamos primeiro. E agora ele entra nesse ponto fundamental, e ele vai começar a alertar o povo lá no monte sobre alguns perigos que rondam a nossa fé. A nossa fé cristã não é uma vida de caminhada fácil, é? Não é. Não é.
A vida cristã é difícil, é penosa. A vida cristã, né, envolve caminhada com Deus. A vida cristã envolve oração, jejum, consagração. Nós já aprendemos isso aqui nesse segundo. Amor, né, viver em paz com todos, dar um bom testemunho, né, da nossa vida cristã. Então ele começa a falar sobre duas possibilidades, dois caminhos. Né? Eu coloquei novamente o texto aí, que vocês acabaram de ler. Né? Ele fala o quê? Entrai pela porta estreita. Porque larga a porta e espaçoso caminho que conduz à perdição. Então ele mostra dois caminhos. Um largo e outro o quê? Estreito. Um talvez agradável, outro nem tanto. Um talvez por ser largo, com dificuldade. Você anda talvez com mais facilidade, com coisas atrativas. E outro apertado, estreito, talvez você vai caminhar com dificuldade. Né? Alguém já viu esse quadro? Quem é que já viu esse quadro? Quem já foi na casa do crente? Minha avó. Só ela tinha. Bem, alguém mais viu esse quadro? Era muito comum, anos atrás, né? Quando eu me converti a Cristo, em 1980, na década entrada, né? Na década de 80, era muito comum você ir na casa das pessoas e encontrar esse quadro. Não só esse, né? Não só esse quadro aqui, mas tinha um quadro também que era de Moisés, né? Abrindo o Mar Vermelho, viu? Tinha Moisés, né? Com o povo. E outro com a arca, né? São quadros tradicionais. Era muito comum você ir na casa dos crentes e encontrar. Hoje você vai na casa dos crentes e encontra lá o quadro com a cara do leão. Né? Hoje o leão tem moda, né? Não tem moda, né? As camisetas, né? Leão. Já vi igreja que pintou leão, né? Hoje a moda do crente é o leão, né? Leão de Judá, que simboliza o leão de Judá. Muito bem. Mas eu até tenho aqui um exemplar. Quem quiser depois ver esse quadro, vou até fazer um quadrinho e colocar aqui na igreja. Estava lá no gabinete esses dias. Eu guardei isso aqui há muito tempo. Comprei para fazer um quadro. Eu deixei no gabinete. E esses dias eu encontrei, né? No dia do chá de mulheres, estava ali no gabinete mexendo com algumas coisas. Estudando um pouquinho, aí encontrei esse quadro. Quem quiser depois ver, tem alguns versículos lá. Talvez ali você não consiga enxergar totalmente, tá? Mas o que esse quadro representa, quando foi feito, né? Quem fez esse quadro? Interessante, né? Parece meio cafona. Ah, pastor, você é feio, né? Sei lá o que. Muitos vão pensar assim, né? Mas esse quadro, vamos ter uma ideia, ele foi feito, foi pintado, esse quadro, em 1850, alguma coisa. Século XIX. Alguém, não sei exatamente quem, pintou esse quadro para ilustrar os dois caminhos, né? Está vendo aqui? Esse aqui qualquer? Caminho largo, bem-vindo, né? Esse aqui é caminho estreito. Bem, o caminho largo vai para onde? Olha aqui na frente de nós. A perdição, né? Isso aqui leva o quê para os céus? Bem, interessante que nesse quadro, só um minuto. Ele tem algumas ilustrações. O autor coloca aí. Né? Essas duas, aqui no portão do caminho largo, tem duas estátuas aqui. Né? Um é a Vênus e outro é o Baco. Né? Baco é o deus da bagunça, da imoralidade, né? Da bebedeira. E a Vênus era da fertilidade, sei lá. Né? Aqui aparece o salão de baile, cassino, teatro, qualquer outro teatro. Não vou dizer que teatro seja pecado, né? Talvez na época que ele designou, o teatro era usado basicamente para
Repetição, né? Como se diz? As ensinações lá eram talvez muito imoralidade, né? Aí tem aqui loteria, tem uma série de coisas, né? Todo mundo aqui, ó, tá que galera aqui andando aqui, né? Uma galerona aqui andando aqui, todo mundo entrando, sorrindo. E aqui tem um caminho estreito, olha a porta estreitinha, né? Tem um pregador aqui. Tem um homem chorando porque ele tem aqui uma mochila que tem que deixar fora para entrar. Isso que eu entendi, né? Engraçado, moço, que esse quadro aqui fizeram até tese. Até tese. Faculdade, né? Aí tem um homem aqui com uma mala, ele tem que deixar essa mala, aí ele está chorando, ele quer deixar. Outros têm uma mala aqui, querendo entrar. Tem um pregador aqui, tem uma igreja, tem só dominical, tem Jesus aqui, né, que é a redenção, assim vai. Né? Interessante, eu trouxe esse quadro para ilustrar, claro que o quadro é um quadro, né? Uma ilustração. Baseado na palavra de Deus, né? Há quem diga, até esse quadro fizeram algumas mudanças, porque, está vendo esse olho aqui? Simboliza o olho de Deus, está vendo todos os homens, né? Esse triângulo aqui simboliza a Trindade. A Trindade, ela é simbolizada com um triângulo, né? Mostrando a unidade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Aí alguém pensou, não, esse triângulo aí é da maçonaria, vamos tirar isso daí. Você vai achar uns quadros que não tem esse olho mais. Tá, mas porque algum achou que era da maçonaria. Mas não é isso, eu creio que o autor não quis, ele quis falar sobre salvação e perdição. Eu trouxe esse quadro aqui, eu achei interessante, porque se nós olharmos bem, anos atrás, na Igreja de Cristo, a mensagem, os cânticos, a vida do crente, o objetivo do crente qual que é? Para o céu. Salvo para ir para a glória celestial. Esse mundo aqui não me agrada mais não. Estou me preparando para o céu. Os cânticos, né? Nós olhamos os hinários, os hinos do hinário, claro que muitos exaltam o Senhor, tal, falam de bênçãos, né? Isso é muito bom. Mas os hinos falam mais do quê? Da esperança do cristão. Nós cantamos aqui um hino tradicional, né? Vencendo em Jesus, né? O cristão vivia aguardando com ansiedade, né? Maranata era algo real em muitos crentes. Então, você ir na casa dos crentes, ou se ouvir os hinos, né? Os hinos que eram os aqueles hinos falavam dessa realidade, chamando o pecador a ter encontro com Cristo. Até pouco tempo atrás, não muito tempo, muitos cânticos modernos chamavam o pecador, né? Conhecia o grande amigo, ele é filho de Deus. Pai, no seu nome é Jesus Cristo, nele a gente pode confiar, né? Você pode ter a casa de pai de amigos, né? Os hinos chamavam o pecador ao arrependimento. Hoje, e eu creio que nós temos que nos preocupar com isso, nós não vamos entrar aprofundar nesse assunto hoje, na próxima semana, vamos falar sobre os falsos profetas, falam do Sermão do Monte, mas hoje os hinos são, grande parte, são compostos, né? E muitos crentes, a mensagem também, muitos púlpitos, a vida é muito crente como se está muito bom aqui, vamos viver aqui, olha, Jesus pode transformar isso aqui numa maravilha. Então eu vim para Jesus, olha, eu vou ter tudo de bom, do melhor, olha, minha vida vai bombar agora, olha, pertencer a Cristo é algo maravilhoso. Venha para Jesus, os seus problemas acabaram. Eu desenho, os problemas acabaram. Um personagem não, desenho, acho que era o Vira-Latas. A mensagem do Vira-Lata está sendo pregada em muitos púlpitos aí. Aí você vê as pessoas vão testemunhar, ele não fala que minha vida estava no fundo do poço, eu estava perdido, eu estava escravo, e Jesus me libertou, hoje sou uma nova criatura, hoje eu não tenho, eu perdi talvez muitas coisas, mas eu encontrei Jesus, que é a maior riqueza da minha vida, porque se eu morrer hoje, eu estou com Cristo, se ele voltar hoje, eu estou com Cristo. Estão entendendo? Olha o perigo. O diabo trabalha, meus irmãos, para enganar. O trabalho dele é distorcer a Bíblia.
distorceram a palavra de Deus. Ele começou lá em Gênesis, quando Deus deu a ordem para Adão e Eva, o que ele fez? É bem isso que ele falou, não. Estou enganando vocês. Ele falou, se você comer desse fruto, você vai ser igual a ele ainda. E ele, em toda a história do povo de Deus, distorceu a palavra do Senhor. Então temos que estar muito atentos, né? Muito bem. Tem duas frases muito conhecidas, muito usadas pelas pessoas, né? A primeira diz, todos os caminhos levam a Deus. Frase perigosa, né? Todos os caminhos levam a Deus. Olha, tudo é maravilhoso. Essa é o lema do ecumenismo. O ecumenismo, não sei se você já ouviu falar nisso, né? Qual é a síntese do ecumenismo? Reunir as igrejas. E a ideia deles não é fazer uma igreja só. Não é fazer uma religião só. O ecumenismo surgiu com o intuito de unir as igrejas cristãs. Depois, ele começou a se reunir com outros grupos religiosos. Para manter diálogo então, com o budismo, com o islamismo, com o shintoísmo, com outros ídolos, espiritismo, outros ídolos por aí. Né? Qual que é o lema do ecumenismo? Não é fazer uma religião global, mas colocar na mente das pessoas que tudo é bem, tudo é bom, tudo leva para Deus. Deus está em tudo. Deus está presente em todas as religiões. Deus pode ser representado pelo ídolo tal, seja qual for o ídolo. Tudo é maravilhoso. Isso é pluralismo religioso. Relativismo religioso. Tudo é relativo. Então, se eu estou falando aqui de Jesus, que é o único Salvador, e ele prega que Buda é o único Salvador, está tudo muito bem, então tudo resolvido. E vamos todos para o céu. Esse é o lema de muitas pessoas. E tem pessoas pensando assim. Outra fase, todos são filhos de Deus. Nós estudamos aqui semana passada na casa dos adultos, lembra? Sobre a adoção. Nós passamos a ser o quê? Filhos de Deus. Herdeiros da promessa. Tem uma informação que eu não passei na escola bíblica, eu acabei até esquecendo. Mas se você ler aquela lição, você vai entender que na época de Jesus, na época dos tempos bíblicos, como eu falei da primogenitura, então você tinha 5 filhos, né? O filho mais velho era o primogênito, o herdeiro, né? Os demais filhos, eles eram filhos importantes, claro, mas eles eram tratados no mesmo grau que os escravos. Você sabia disso? Porque nós, aqui no Brasil, olhamos muito a escravidão que aconteceu no Brasil. Só que a escravidão lá no tempo bíblico era diferente. Era como se ele é um trabalhador, mas que pertence a um dono. Ele recebia algumas coisas também. Tinha alguns direitos. A escravidão no Brasil foi a pior que teve. A escravidão nas Américas foi a pior que o mundo já conheceu. Entendeu? É tipo um jogador de futebol, né? O passe dele pertence ao clube e tal, né? O clube tem que comprar o passe dele, né? Porque ele pertence ao clube. Jogar aquele clube. Serve aquele clube. Então, os filhos, eles viviam e tinham os mesmos direitos que qualquer trabalhador. Tanto é que aquele filho próprio dele volta, lembra que aquele filho próprio recebe a sua herança? Ele volta, né? Ele fala, meu pai, tu trate como um dos seus. Olha, eu sou seu filho, tudo bem, mas eu sou como um desses seus servos. Eu não sou primogênito, não, eu sou um dos seus servos. Então, quando nós somos salvos por Jesus e adotados por Jesus, nós estamos no mesmo pé de igualdade que os primogênitos, porque nós somos herdeiros das promessas de Deus. Amém? Além de ser servos do Senhor, pertencemos a Cristo, Ele comprou o nosso direito, nós também somos filhos de Deus. Mas como é que eu sou filho de Deus? Ah, porque pastor eu nasci no evangélico? Ah, porque eu pertenço à igreja do Jardim Paris, do Dieter Barros, porque eu sou, eu venho todo domingo aqui na igreja, não falto no culto? Não, porque você creu em Jesus como seu único e suficiente Salvador. É isso que diz lá em João capítulo 1,
Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, ele deixa bem claro, João, os que creem no seu nome. Se não crê em Jesus, se não tem uma experiência com Jesus, você não será filho de Deus. Não adianta dizer, olha, eu nasci no lar evangélico, tem muito filho de crente que vai para o inferno, porque nunca aceitaram Jesus. Filho de crente não é crentinho, não, meu irmão. Não é porque você casou com uma pessoa que é evangélica, que você vai, olha, estou garantido, olha, casei com um evangélico, então, olha, beleza, o povo vai para o céu, então eu vou junto, porque, né, casei, tem que ver, eu sou dependente dele. Tem dependência. No reino de Deus não tem dependência, não, meu irmão. Entendeu? Ou você crê, ou você não crê. Então vamos lá, continuando. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Né? Há caminhos que o homem parece o quê? É bom, mas não é que a Bíblia diz? Ah, esse caminho é maravilhoso. Ah, vou por esse caminho aqui. Aparentemente parece ser bom. Mas o Senhor conhece o caminhar do justo. E o Senhor conhece o caminhar do ímpio. Os justos vai para a vida eterna. O ímpio vai para a perdição eterna. Né? Muito bem. Então vamos falar um pouco mais sobre os dois caminhos. Né? Primeiro, quais são as lições que nós encontramos nesse texto? Primeiro, Jesus nos ensina sobre o quê? O livre-arbítrio. Nós não podemos entender, meus irmãos, que tudo está determinado. Não, Deus determinou. Eu não defendo essa posição. Respeito quem acredita, mas eu não defendo essa posição. A nossa determinação que crê assim. Eu não creio assim. Né? Eu não creio que Deus determinou uns para o inferno e outros para o céu. Então, por mais que você queira, por mais que você deseje, por mais que você tente receber Jesus, você não foi inscrito, seu nome não está aqui na lista, então você, infelizmente, vai para o inferno. Não. Deus nos deu livre-arbítrio. Mostra isso. Desde Gênesis. Nós cremos que tudo está determinado, então Adão e Eva foi o plano de Deus, eles pecaram. Não é complicado essa doutrina? Adão e Eva tiveram o quê? Livre-arbítrio, não teve? Teve ou não teve? Teve. Satanás iludiu Eva, que comeu do fruto que não era para comer. Depois ela passou para Adão, que Adão também comeu. Se um dos dois não tivesse comido, meus irmãos, o pecado teria entrado do mesmo jeito na humanidade. Do mesmo jeito. Por quê? Porque eles teriam filhos, não teriam? A semente do pecado ia atingir todos os homens. Entendeu? Mas os dois pecaram. E por livre e espontânea vontade. Então Jesus, nesse texto, o que ele fala aqui? Vamos ver lá? Versículo 13. Ele fala. Ele dá duas opções. Mas ele indica qual caminho você deve escolher. Ele fala, ó, tem dois caminhos aqui. Só tem dois caminhos. Não existem vários caminhos. Só existem dois caminhos. Pastor, mas não existem várias religiões? Tá, você tem que ver se aquela religião está caminhando no caminho do Senhor ou não. Porque grande parte dos grupos estão caminhando no caminho da perdição. Quando falamos da Igreja de Cristo, eu estou falando de denominações. As denominações são grupos, né, que têm lá a sua forma de ver, de entender, sua prática, né, mas todos nós pertencemos a uma única igreja. A Igreja de Cristo, formada por aqueles que creem em Jesus. Independente da sua denominação. Todos nós pertencemos à Igreja invisível de Cristo. Ninguém consegue enxergar. Só Deus tem essa capacidade. Está espalhado ao redor do mundo. E nós não temos nem ciência de quem é. Está
em muitos países livres, mas também está em muitos países onde há dura perseguição. Segundo aqui ouviram falar, mas só esse ano, na Nigéria, o terrorismo matou mais de 7 mil crentes. Só esse ano, a televisão não mostra isso, mostra. 7 mil pessoas foram mortas, templos explodidos, sequestrados, decapitados, mortos por grupos terroristas, por grupos extremistas. Sem contar pelo mundo afora aí, que deve ter, se for juntar essa conta aí é imensa. Né? Então Jesus, ele mostra aqui, ó, existem 2 caminhos, porém, entre pela porta estreita. Entre pela porta estreita. Porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos que entram por ela. Então escolha. Jesus não obriga ninguém. Jesus não força ninguém. Ele chama o pecador. Esta é a porta. Eis que estou à porta e bato. Compete a você decidir sim ou não. Se você não quer, você é livre. Então, Jesus nos dá livre-arbítrio. Outra lição, Jesus nos ensina que há somente 2 possibilidades para o ser humano. Vida ou perdição eterna. Pastor, não é a mesma coisa que livre-arbítrio? Sim. Mas vamos entender um pouco. Por que só há 2 possibilidades? Não há uma terceira via. Não. Então a doutrina do purgatório cai por terra. A doutrina do purgatório, meus irmãos, cai por terra. Porque ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno. Não há meio termo. É duro falar isso? É. Tem muitos pastores que não estão pregando mais por medo, talvez, de ferir as pessoas. Muitos crentes não estão falando mais por medo. Mas é uma realidade, meu irmão. Se nós não entendermos, se nós não nos aprofundarmos nessa realidade, nós não iremos pregar o Evangelho. O que impulsiona a igreja, o que impulsiona o povo de Deus a pregar o Evangelho, é que há a possibilidade da pessoa ir para o céu, crendo em Jesus, e se ela não crer, infelizmente, ela irá para o inferno. Por que as pessoas acendem vela quando alguém morre? Por que as pessoas fazem missa no 7º dia quando alguém morre? Porque eles têm uma doutrina que não é bíblica. O purgatório. O que é o purgatório? A pessoa fica ali purgando. Então a pessoa tem pecado, ela antes do céu tem uma anticâmara ali, ela fica ali se purificando para ir para o céu. Só que a Bíblia nos apresenta, meus irmãos, que nós somos purificados pelo sangue precioso de Cristo. Amém? É isso que a Bíblia nos ensina? Se confessar nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. O sangue de Jesus é o único que purifica os nossos pecados. Não há meio termo. Entenderam? Por isso que a salvação não é pelas obras. Ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno. Ou você está no caminho que vai para o céu, ou você está no caminho que vai para o inferno. Temos que estar muito atento a isso. Tá? Outra lição importante, Jesus nos ensina sobre o caminho largo, que parece ser um caminho bom. Não é isso? Porém, leva ao inferno eterno. A Bíblia mostra a realidade do inferno. É o que inventei. Outro ditado que as pessoas falam por aí. O inferno é aqui mesmo. O inferno é aqui mesmo. Vai ser muito pior. Muito pior. A Bíblia ilustra o inferno. Qual é a ilustração que a Bíblia faz do inferno? Haverá o quê? Fogo. Enxofre, né? Enxofre fica queimando, né? Lá no Mar Morto. A Rússia foi no Mar Morto, não. Lá tem
lá abaixo do mar, lá tem muito enxofre, porque ali foi Sodoma e Gomorra, e Deus condenou aquela cidade. O enxofre pega fogo sozinho. Onde o verme não morre, onde há agonia, né? Mas tem que entender, meus irmãos. Uma vez quando eu estava no seminário, na aula, nós aprendemos a pensar o inferno, uma coisa interessante, que essas coisas que cita na Bíblia são ilustrações. Deus, ao escrever, ao narrar o inferno, ele usa linguagens que nós conhecemos, que é fogo, enxofre, verme, lugar de perdição, de escuridão, essas trevas. É isso? Lago de fogo. Mas saiba de uma coisa, duro falar isso, é algo muito pior do que isso. É um sofrimento terrível, incomparável. É uma agonia terrível. Tanto é que você, quando lê Lucas, lá em Lucas, quando fala da passagem do rico e Lázaro, que o Lázaro morreu, né? E foi para o seio de Abraão, para o céu. E o rico estava ali em tormento. Ele falou assim: pai, molha a ponta da lança. Ou manda avisar meus parentes para que não venham para cá. Porque é algo terrível, meus irmãos. Terrível. Nós não temos noção do que é inferno. Sem contar que a pessoa estará separada eternamente de Deus. Já pensou? Então, o caminho largo, que é bonito, que é agradável, que tem coisas maravilhosas. Puxa, que legal esse caminho. Vamos por esse caminho aqui. Esse caminho que é bom, né? Tem coisas maravilhosas. E muitos entram por lá porque é algo agradável. É verdade? Tinha um professor, eu estudava no colegial, tinha um professor que ele era engenheiro eletrônico, eu lembro até hoje. Ele zombava de Deus, né? Ele falou assim: ó, sou engenheiro, trabalho com ar-condicionado, então é o seguinte, nós vamos para o inferno, chegar no inferno, nós vamos dar um jeito lá, né? Vamos lá, para deixar melhor a situação. Coitado, né? Coitado. E a imagem que muitos crentes passam, que até o diabo reina, lá o rei do diabo, né? O diabo está lá com seu garfo, né? Seu chifre. Vem para cá, né? Dando. O diabo vai sofrer pior que não, que aqueles que estavam sendo condenados. Lá é condenação para ele. Ele não reinará lá, não. Porque o Senhor é rei sobre todas as coisas. Amém? O diabo não tem poder comparável de Deus. Porque eu vejo muitos grupos por aí pregando, fala-se mais do diabo, mais do poder do diabo. É claro que ele tem poder, mas o poder do Senhor está sobre todas as coisas. E nós temos que submeter a poderosa mão de Deus. Jesus nos alerta aqui. Jesus alerta àqueles que estão perdidos, aqueles que não têm Jesus. Olha, é um lugar terrível. E nós temos que pregar, meus irmãos. Nós não podemos calar os nossos lábios. Tem muito crente vivendo como se o céu fosse aqui. Aqui é maravilhoso. Vamos falar de promessa. Para de falar disso, pastor. Vamos falar de promessa. Vamos falar de aliança. Vamos falar de graça. Vamos falar de outras coisas maravilhosas. Claro que é muito bom falar nisso. Mas temos que pregar que Jesus voltará. E se você não conhecer Jesus, se você não tiver uma experiência com Cristo, você vai para o inferno. É duro falar isso. Ai de mim se não pregar. Ai de você que se não pregar, não é só minha responsabilidade, é de todos nós, é da igreja de Cristo. E tem seitas por aí pregando distorcido, meu irmão. Tem seitas pregando por aí, tem igrejas pregando por aí, no universalismo. O que é isso? Que no final do mundo haverá inferno, e depois vai tudo acabar em pizza. Né? Todo mundo será salvo. Deus vai tirar aquele do inferno e vai tudo para o céu. Tudo vai ficar mil maravilhas. E pastores crendo assim. Falaram bem. Isso é o mundo moderno que estão vivendo. A igreja está perdendo o seu foco. Hoje a igreja, eu vejo pastores gastando tempo na internet, com milhares de seguidores falando de política. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, meus irmãos. A igreja, meus irmãos, a igreja de Cristo,
já atravessou por governos tiranos, e a igreja sobreviveu. Olha o que foi o Império Romano. Milhares de crentes morreram. Hoje, domingo, né? Que hoje é o dia, né? Você liga a televisão, tá passando, vai passar Flamengo e Corinthians hoje, né? Jogão ainda. Nem Corinthians. Flamengo e Corinthians. Palmeiras e Bahia, né? Os clássicos aí, né? O clássico era ver os crentes morrendo. Olha os crentes aí. A galera vibrava, né? Balançava suas bandeiras para ver se lá assistir. Para ver os leões tragando os cristãos. E a igreja sobreviveu. Pode vir o governo que vier aqui para o Brasil, não tem problema. A igreja sobreviverá. O comunismo tentou acabar com a igreja. O comunismo, meus irmãos, lá na União Soviética, antiga União Soviética, o comunismo promovia o ateísmo, ensinava nas escolas. Quando caiu o comunismo, a igreja floresceu. E é onde a igreja mais cresce. Já pensou? Não, pastor, vamos procurar o capitalismo. Claro, o capitalismo também é cruel também. Porque em muitos países capitalistas, a igreja está morrendo pelo secularismo, pelo conforto, pelos bens. Olha os países ricos. A maior religião dos países ricos é o islamismo, não é o cristianismo. Mas há crentes lá. Vamos continuar então. Quarto, Jesus ensina sobre o caminho estreito, que é difícil, porém leva para a vida eterna. Não é o seu caminhar que vai te salvar. Então nós vamos falar sobre isso. Vamos ver o versículo 14 que diz aí. Antes de nós lermos, eu peço que o irmão abra para mim, por favor, lá em Provérbios 14 e 12. Abra lá, por favor, irmão, Provérbios 14 e 12. Outro irmão abra Provérbios 15 e 24. Tá? Provérbios 15 e 24. Achou aí? Quem achou Provérbios 14 e 12? Rapidamente. Muito o homem parece direito, caminhos de morte. Lembra que eu falei para o irmão? Caminho para o parece direito. Parece maravilhoso. Mas no final, é uma morte. Morte eterna. Muito bem. Provérbios 15, 24, quem achou? Para o sábio, há o caminho da vida que o leva para cima, a fim de evitar o inferno embaixo. Há o caminho da vida que leva para lá. Olha que desde o Antigo Testamento, por isso você vê que o Antigo Testamento está ligado com o Novo. Né? Tem muito crente que acha que o Antigo Testamento não precisa mais. Né? Morreu. Até esses dias eu vi o pastor, o professor Saião, falando que era melhor nós chamar, em vez de chamar Antigo e Novo Testamento, chamar Primeiro e Segundo Testamento. Era mais correto. Porque eles se completam. Lá em Provérbios já diz o caminho que leva para cima ou para o céu. E outro caminho que leva para o inferno. Lá no Antigo Testamento já mostrava dois caminhos. Agora, Lucas 13, 23 e 24. Que é um texto similar ao que nós estamos lendo. Lucas 13, 23 e 24. Diz o seguinte, você que está em casa também abra lá para mim. E alguém lhe perguntou, Senhor, são poucos os que serão salvos? Poucos serão, né, Senhor? Não é isso? Talvez alguém falou assim, né? Respondeu-lhes, esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Olha só. Olha a alerta que ele dá, né? Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós, lá de fora, começarem a bater, dizendo, Senhor, abra-nos a porta. Ele vos responderá, não sei de onde sois.
Então direis, comiam, bebiam com a tua presença, ensinavam em nossas ruas. Mas ele vos dirá, não sei de onde vens. Versículo 27. Não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. 28, ali verá choro e ranger de dentes, quando virem do reino do céu, reino de Deus, Abraão, Isaac e Jacó, todos os profetas mais vós lançados. A ideia que nós vemos aqui, que haverá essa possibilidade de quem está condenado a vir para aquele estado. Vai ser triste, né? Olha que agonia que é o inferno. Que agonia que é. Quando o dono fechar a porta. Quando nós falamos da volta de Jesus, há várias correntes, né? Não vou entrar aqui no detalhe, porque uma hora a gente pode marcar um estudo, vai entender os pensamentos, né? Mas uma das correntes mais cridas no meio do povo de Deus é que haverá o arrebatamento da igreja. A vida de Cristo será em duas etapas, né? Uma será o arrebatamento, quando a igreja será tirada. Depois, a igreja volta com Jesus em glória, né? Terá a grande tribulação nesse intervalo. Muitos vão querer entrar, mas não vão conseguir. Isso é bonito. Vai ser similar com o seu arca. Não é pregar o quê? O mundo ia acabar, né? Vai acabar o mundo, hein? Fazendo aquela arca gigante. Nem está chovendo, nem chove. O cara está ficando louco. Vai acabar o mundo. Ele era pregador da justiça, não era? Até que veio o dilúvio, fechou-se a porta. E aí? Quantos que não bateram, né? Quantos que clamaram? Era tarde. Era tarde. Jesus fala da urgência da salvação. Então, temos que priorizar isso. Jesus, ele ensina uma coisa importante, né? Jesus ensina que somente pela porta estreita. Olha só o que Deus diz, né? Entrai pela porta estreita. Porque passando a porta, há um caminho também estreito. Mas você só entra no caminho pela porta. Né? E quem é essa porta? João 10, 9. Lê lá para mim, por favor, amigo. João 10, 9. Por favor. João 10, versículo 9. Rapidamente. Quem achou aí? Pode ler. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá, e encontrará. Olha só que maravilhoso, meu irmão. Quem é a porta? Jesus. Não é essa porta aqui, não. Não é a igreja que é a porta. Se eu pertencer, você tem que pertencer a esse grupo. Se eu não pertencer ao nosso grupo, você vai para o inferno. Tem muita gente pregando isso por aí. Tem muita gente pregando isso por aí. Cuidado. A porta é Jesus. O texto diz, eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. É alguém que fala aí. Jesus falou isso. João 14, 6, não precisa saber de cor. Quem diz? Disse Jesus, vamos falar juntos? Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O caminho é Jesus, a porta é Jesus, esse caminho apertado é Jesus. Você precisa entrar por ele. Se você não entrar nele, você não será salvo. Você vai no caminho errado. Se você está no caminho errado, você precisa voltar. Você precisa se arrepender, tomar consciência e voltar. E recomeçar a sua vida. E esse recomeço é somente em Jesus Cristo. É isso que ele nos diz na sua palavra. Amém? Amém. Você está nesse caminho? Amém. Você tem convicção disso? Amém. Você realmente entrou pela porta de Jesus? Você adentrou o caminho eterno? O povo de Deus lá no Novo Testamento é chamado o povo do caminho. O povo do caminho. Então que você possa, meu amado irmão, você que está me ouvindo nesta manhã, talvez pode ser que seja dura essa palavra, mas ai de mim se não pregar. Não creia nessas crendices que muitos profetas por aí estão falando, muitos profetas por aí estão profetizando. Pastor, o nosso profeta aqui falou. Esquece esse profeta.
Esse profeta aqui é a luz menor que leva para a luz maior. Não vá nesse engodo, não vá nessa ilusão. A luz foi revelada na sua palavra. A sua palavra mostra o caminho que devemos seguir. A sua palavra nos chama a termos um encontro real com Jesus. A sua palavra, que foi escrita por homens inspirados por Deus, convida o pecador a se arrepender e crer em Jesus como seu único suficiente salvador. Sem isso, você não irá para o céu. Não adianta. Você pode dar um dízimo aqui todo mês. Você pode fazer uma série de coisas. Você vai ser um mero religioso. Mas se você crer em Jesus com todo o seu coração, você será assim. Entregue sua vida a Jesus. Convide-o para entrar no seu coração. Seja você quem for, convide Jesus a entrar no seu coração. Que Deus te abençoe. Amém? Vamos fechar nossos olhos. Vamos orar. Amado Pai, poderoso Senhor, nós estamos aqui, Senhor, na tua presença. Estamos aqui para te louvar e te adorar. E agradecer, acima de tudo, que o Senhor nos salvou. O Senhor nos dá esperança. Em Ti nós temos a vida eterna. Não no que os homens por aí acreditam, não no que os homens pregam, mas no que o Senhor nos revela através da sua palavra. Que o Senhor foi o único que veio a este mundo e morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e venceu a morte. Crendo em Ti, nós temos a certeza da vida eterna. Firma os nossos passos, perdoa os nossos pecados. Nós muitas vezes falhamos, também, meu Pai, olhamos para o lado, mas possamos olhar para Cristo, para o alvo que é Jesus, e nos firmar, seguindo os Teus passos. Cuida, Pai, da Tua igreja esse presente. Obrigado, Pai, por Tua grande salvação. Porque, o Pai, o Senhor não olhou para os nossos conhecimentos. Porque nós somos pobres pecadores, mas pelos Teus méritos, manifesta a cruz do Calvário, o Senhor nos salva. Seja conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos então agora para o intervalo. Parece que estamos um pouquinho antes, né? Então, nós teremos a oferta no segundo período, tá bom? E nós retornaremos 10h30 para a nossa aula. Bom, Deus te abençoe. Muito obrigado pela sua participação. Você está à distância, para o nosso culto. Deus te abençoe e abençoe todos vocês. Em nome de Jesus. Amém.